Até amanhã. E olha só, agora a gente conversa com o doutor Rogério Gomes, que é ginecologista. Eu estou esperando a sua participação por telefone no 0 operadora 11 3337 5886 ou na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Você vai lá em inbox e deixa a sua pergunta, porque a gente fala agora sobre pólipo uterino. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa Prazer tarde. recebê-lo aqui novamente. Prazer. Doutor, eu queria começar entendendo sobre o pólipo uterino. Explica pra gente o que é. É um tumor, é isso? Sim, tudo que, conceitualmente, tudo que cresce no nosso organismo é um tumor. E o pólipo é um tumor, né? O pólipo uterino, o que ele é? Ele é uma projeção da camada interna do útero, chamada endométrio, né? Então ele é o popular, como se fosse uma carninha esponjosa dentro do útero. Certo. Ele pode ser localizado no corpo do útero, na parte mais interna do útero ou no colo do útero, tá? Ele tem uma incidência por volta de 10% das mulheres. É considerável, né? É considerável, né? Atingindo principalmente as mulheres na idade reprodutiva. Lógico que existe o acometimento das mulheres também após a menopausa. Doutora, a gente tem uma principal causa? Ainda não se sabe exatamente a causa dos pólipos uterinos, né? Existem alguns estudos sendo realizados, mas ainda não existe exatamente por que eles acontecem. Então, apesar da maior incidência, pode acontecer antes ou depois de uma mulher ter filhos, por exemplo. Com certeza. E pode ser também, já que você tocou na questão de ter filhos, uma possível causa de infertilidade. E muitas mulheres fazem diagnóstico de pólipo uterino quando elas não conseguem engravidar, vão investigar, e aí o ginecologista, através de alguns exames, faz o diagnóstico do pólipo uterino. É lógico que eu vou voltar ao tema gestação versus o pólipo uterino, mas antes eu queria, eu acho que é interessante a gente entender algumas coisas. Ele é assintomático ou ele tem sintomas? Então, ele pode ser assintomático e ser sintomático, tá? Quando sintomático, a maioria das vezes ele é assintomático, mas quando ele é sintomático, o que ele pode causar? Ele pode causar um sangramento nas mulheres entre os períodos menstruais, né? Ele pode exacerbar o sangramento no período menstrual. Ele pode causar a infertilidade, como eu já disse anteriormente, e ele pode, numa minoria dos casos, de 0,3% a 3,5% dos casos, ser um tumor maligno. Então, tem a probabilidade de ser um câncer? Sim, pequena, mínima, mas existe. Então, se por algum motivo, em algum exame ele foi constatado, tem que ser investigado, é isso? Sempre. Doutor, como que... Eu queria entender, tem várias vertentes que a gente abre aí, né? Sim. Uma delas como que faz? Eu estou imaginando que é uma mulher que não teve sintoma nenhum, não estava conseguindo engravidar, começou a fazer uma série de exames, descobriu que tem esse tumor. Para ela engravidar, como é que faz? Qual que é o tratamento? Então, geralmente, esse diagnóstico é feito, um diagnóstico sugestivo no ultrassom transvaginal simples. Tá, não dá para ter certeza absoluta ainda. Não dá para ter certeza. Lógico que um ultrassom sendo realizado por um bom profissional, você fica mais tranquilo que aquele diagnóstico sugestivo é mais correto, né? E aí o ginecologista vai dar mais um passo nessa investigação, sugerindo um exame chamado esteroscopia diagnóstica. O que é isso? Esteroscopia diagnóstica é um exame que a paciente vai ao laboratório e aí a paciente fica em posição ginecológica e é colocada uma câmera super fininha, é colocada uma câmera através do colo do útero. Deixa eu só interromper um minuto, doutor. Eu perguntei no caso da pessoa que não está conseguindo engravidar, mas esse é o exame para qualquer pessoa que tenha suspeita do tumor, Sim, é isso, o ideal é fazer uma esteroscopia diagnóstica. Aí, então entra com a câmera bem fininha dentro do útero, atravessa o colo do útero e vai até o útero, injeta-se soro fisiológico para distender a cavidade uterina e aí o médico que estiver fazendo esse exame, ele vai tirar algumas fotos e vai fazer um laudo, tá? É com anestesia esse exame, doutor? Dói muito? Esse exame, na grande maioria das vezes, nos laboratórios, você não faz com anestesia, é um exame incômodo, mas existe em alguns laboratórios a possibilidade de fazer com anestesia, sim, é possível. Tá. Lógico que a questão dor que você tocou é importante. Você vai ter mais ou menos dor dependendo de alguns fatores. Se você já teve, por exemplo, 3 filhos de parto normal, você vai ter menos dor.
comparado àquela sua amiga que não teve filhos. Se você teve 3 filhos de parto cesariana, você vai ter mais dor do que aquela sua amiga que teve 3 filhos de parto normal, porque o colo do útero ele já está mais abertinho, né? A paciente de 60 anos, ela vai ter mais dor do que uma paciente de 30 anos, porque ela já tem uma atrofia genital mais importante. Existem situações que a paciente vai para o laboratório fazer esse exame e ela não consegue pôr dor. Existem situações. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E aí, nessa situação, a gente propõe fazer uma esteroscopia cirúrgica. O que é? É o mesmo procedimento, só que é uma cirurgia. A gente já parte para a cirurgia, a paciente é anestesiada, 0 dor, tá? No hospital. E aí a gente faz uma dilatação do colo uterino, entra com a câmera e aí já faz a remoção. Já aproveita e já tira de uma vez, seja benigno ou não, já está retirado. Retira e manda para análise. Doutor, no caso de uma paciente, eu não sei como é que é a incidência de pessoas muito novas, mas de uma paciente que comece a reclamar dos sintomas que o senhor disse, mas essa paciente é virgem, ela ainda é muito jovem, não tem uma vida sexual ativa, nada disso. Como é que faz nesse caso? Existem casos assim, doutor? Olha, é bem raro isso acontecer. Nessa situação, assim, a gente pode ter uma conduta expectante, a gente pode acompanhar com ultrassom. E aí, se eventualmente a paciente acompanhar crescimento ou não de tumor, é isso? Da imagem sugestiva de pólipo, né? Não está errado fazer isso. E aí, eventualmente, ela tendo uma relação sexual, e aí a gente pode entrar no protocolo normal de investigação de pólipo uterino. Lembrando que a incidência de câncer é muito pequena, muito pequena, e por isso a gente fica relativamente tranquilo. Tá? É bom ir acompanhando com o médico, obviamente, né? Exatamente. Doutor, vamos entender algumas coisas. Eu quero falar um pouquinho mais, então, sobre o tratamento dele. Independente de ser uma mulher que quer ou não engravidar, não sendo câncer, não sendo maligno, qual que é o tratamento? Tem algum problema? Ele está ali dependendo do tamanho? Então, na verdade, o tamanho não significa maior chance ou menor chance de ser maligno. Hoje, a medicina não tem ferramentas laboratoriais, né, ou de imagem para dizer se aquele pólipo, olha, esse pólipo está mais com cara de ser maligno, então vamos retirar. Não, esse aqui está com cara mais de ser benigno, vamos acompanhar com ultrassom. Não existe ainda isso. Então, a gente fala o seguinte, pólipo diagnosticado é igual a pólipo retirado. Ok, seja qual for. Exatamente. Aí a gente vai exatamente ponderar só essa questão, às vezes, de condição clínica da paciente e tudo mais, mas o ideal é que se faça a cirurgia, a esteroscopia cirúrgica, que é um procedimento de pequena complexidade. Não é mais fácil fazer ele de uma vez, então, ao invés de fazer o diagnóstico e depois fazer? Como é que funciona de praxe? O que acontece? Por que a gente não faz exatamente tudo de uma vez? Porque, às vezes, por uma questão de qualidade do ultrassom, você pega um ultrassom e tem uma imagem sugestiva de pólipo. E não é? E não é. E daí você submeteu a paciente a uma cirurgia sem necessidade? Exatamente. Então, particularmente, eu sugiro que a minha paciente faça esteroscopia diagnóstica sempre. A não ser que eu tenho alguns amigos radiologistas que eu confio muito, eu recebo um laudo deles e eu já sei que eu vou... Se foi ele que falou, provavelmente. Exatamente. Então, dependendo da dúvida, o senhor pede para sua paciente, se puder fazer com essa pessoa, é mais fácil. Sim, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Doutor, vamos seguir Fico me perguntando aqui para quem quer ter filhos ainda. Sim. E mesmo após a retirada desse tumor, como é que funciona o tratamento depois para ter filhos? Então, a gente sabe que após a retirada do pólipo... Porque ele podia ser o único motivo dessa infertilidade. Sim, sem dúvida. Após a retirada desse pólipo, a gente sabe que aumenta-se a chance da paciente engravidar, tanto no processo de gestação espontânea, como numa fertilização, se ela for submetida, em aproximadamente 40%. É bastante. Certo. Tá? Então, o paciente foi submetida a uma esteroscopia cirúrgica para a retirada do pólipo, você libera essa paciente para engravidar normalmente. E aí a gente percebe que aumenta-se a chance. Se ela tiver somente esse fator como um fator impeditivo dela engravidar, a chance dela engravidar é muito alta, fazendo a cirurgia de forma correta. Doutora, a pergunta que a gente tem que fazer e se for câncer, foi constatado que é maligno, quais são os próximos passos? Então, se for câncer, aí, primeiro, avaliar o tipo de câncer que veio naquela amostra, né? E aí,
existem vários subtipos histológicos possíveis e aí provavelmente essa paciente vai ser encaminhada para um ginecologista especializado em oncologia ginecológica, e aí provavelmente ela vai ser submetida a uma esterectomia, retirada de útero e tudo mais, na grande maioria das vezes, de forma geral. Tá? Doutor, ainda que tenha sido um câncer, a paciente continua tendo chances de engravidar depois do tratamento? Só por curiosidade. Do tratamento... Foi o câncer, fez o tratamento completo, como o senhor falou, foi encaminhada, fez o tratamento... se ela fez a esterectomia, retirada do útero, não. Ah, não. Se ela retirou o útero, sim, não. Sim. Mas tem como fazer um tratamento e depois engravidar? Essa é a minha pergunta. Então, existem situações limites e são casos muito difíceis, por exemplo, que a paciente quer engravidar e aí... Não vai poder retirar o útero, né? Tem situações que a gente dá um hormônio que a gente tenta afinar o endométrio para tentar Porque eu engravidar. acho que é uma decisão, né? Acho que tem que falar. E aí, como nós vamos seguir o tratamento? Olha, o indicado melhor para sua saúde é retirar o útero. Não, mas eu quero ter filhos ainda. E aí, o que fazer? É uma decisão a ser tomada. Isso, Jaqueline, tem que ser individualizado e conversado. Não dá para generalizar de maneira alguma, né? Não tem como. Acabaram de fazer uma pergunta muito boa e é a seguinte: a paciente pode engravidar tendo pólipo sem saber? É possível. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, quer dizer, ele pode ser uma causa de infertilidade, mas não é um diagnóstico fechado de infertilidade. Exatamente. Quais os principais malefícios da mulher que tem um pólipo e não sabe? Olha, teoricamente é o risco por si só dele virar um câncer que é baixo. Outra possibilidade que pode acontecer é dele aumentar o sangramento e ela ter, por exemplo, um quadro de anemia. Entendeu? Então ela vai sangrar bastante, e ela começa a ter anemia. Então, anemia, ela começa a ter fraqueza e esses sintomas todos decorrentes da anemia. Doutor, para a gente poder compreender, esses sangramentos, eles são sangramentos fora do período menstrual ou um sangramento mais intenso do que o normal, que a mulher comece a perceber no período menstrual também pode ser um sinal? Pode acontecer as duas coisas, tá? Mas geralmente é um sangramento fora do período menstrual. Por exemplo, no meio do ciclo, no meio da cartela do anticoncepcional dela, ela tem um sangramento, mas também durante a menstruação dela. Uma pergunta eu acho que é importante para a gente fazer para todas as mulheres que estão nos assistindo são as mudanças que o corpo vai tendo com o passar dos anos. Sim. Eu como mulher percebo isso e converso com outras mulheres também. É importante a gente estar atenta até a questão do ciclo. Algumas mulheres falam, nossa, antigamente eu menstruava mais, agora eu menstruo menos, depois de ter filhos isso mudou ou não mudou. Essas questões e o contato com o ginecologista, não esperar anos para visitar o seu médico é importante. A prevenção é tudo, digamos assim, para a saúde da mulher. É fundamental. Por exemplo, a gente sabe que próximo da menopausa, a mulher, muitas vezes, por uma questão hormonal, ela começa a ter um ciclo menstrual com um volume menstrual maior. Tá? E pode ser que ela tenha um pólipo? Pode. Pode ser que seja uma questão hormonal? Pode. O que vai fazer a diferença em relação a tudo isso? Ela ir ao seu ginecologista, o ginecologista examiná-la, porque tem alguns pólipos, por exemplo, que são pólipos de colo do útero, que o ginecologista simplesmente examinando a paciente, ele faz um diagnóstico. Uau. Aí não precisa de uma esteroscopia diagnóstica, ele já parte com uma esteroscopia cirúrgica. Então nem tudo que faz aumentar sangramento é pólipo. Os miomas, por exemplo, fazem aumentar o sangramento. Então é fundamental, nesse final, dos 40 anos em diante, que pode ser que ela tenha um aumento do fluxo menstrual, ela tomar cuidado, ela ficar atenta a isso, entendeu? E é isso que você falou, é importantíssimo. Eu nem sei se eu te perguntei isso da outra vez que o senhor veio, mas eu acho que é uma pergunta tão importante de fazer. A retirada do útero, seja por conta de um tumor ou por conta de qualquer outra doença, é uma questão que já trouxe muitos pontos de interrogação. Qual que é a sua opinião enquanto médico para uma mulher que não tem mais o desejo de ter filhos, já teve os filhos, já está satisfeita e de repente alguma doença aí aparece? Pode ser o pólipo ou qualquer outra. A minha pergunta é uma boa opção retirar o útero? Olha, Jaqueline, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que assim, submeter uma paciente a uma cirurgia, colocá-la numa mesa de cirurgia, o médico precisa ter as razões muito sólidas e determinadas na sua cabeça. Por quê? A cirurgia não é brincadeira. Então tem riscos anestésicos, riscos cirúrgicos. Então você precisa estar muito convencido disso e a paciente precisa estar extremamente segura em relação a isso. Tá? E precisa estar ciente que se ela está ali é porque o tratamento clínico falhou.
Então é por isso que eu estou indo para a cirurgia, por causa disso. Doutora, aqui eu peguei aqui algumas perguntas que estão chegando, eu vou pegar algumas que são muito repetidas, que é, depois do exame, após feito o exame, a paciente, por exemplo, pode ir trabalhar ou é bom dela fazer numa sexta-feira para ficar o fim de semana em casa? É um exame que ele dura um pouco incômodo? Como é que funciona? Geralmente eu peço para a paciente fazer o exame e naquele dia ela ficar em casa. Perfeito. Eu dou um atestado para ela ficar em casa, que ela pode ter um pouquinho de cólica, fica um pouquinho indisposta, então no outro dia pode trabalhar normalmente, super tranquilo. E no caso da cirurgia, como é que funciona, doutor? A cirurgia é uma cirurgia de baixa complexidade. Então a paciente opera, por exemplo, de manhã, eu dou alta para ela no final da tarde. Perfeito. E ela pode voltar a trabalhar em quanto tempo? Eu dou uma semana para ela ficar em casa. Outra pergunta que eu faço, e eu tenho feito muito esse tipo de pergunta quando a gente fala de cirurgia, doutor, porque por conta da situação que o país vive hoje, o número de desempregados, as pessoas estão protelando as suas cirurgias. Não, eu vou esperar para as minhas férias, eu não posso ficar uma semana fora. A gente sabe que essa situação, que quem está empregado não pode perder o seu emprego. E a minha pergunta é, foi descoberto ali o pólipo, foi feito o exame, diagnosticou. A paciente pode esperar e falar, doutora, eu tenho condições de esperar 6 meses, eu posso esperar um pouco para fazer essa cirurgia? Como é que funciona de praxe isso? Olha, não é uma cirurgia de emergência, então não precisa sair correndo para operar, de forma alguma. Dá para fazer um acompanhamento de 6 meses até 1 ano, né? Mas com ultrassom de qualidade. Né? Tem ultrassons e ultrassons, né? E você conversando bastante com o seu médico, avaliando os sintomas, avaliando o tamanho do pólipo. Então, ponderando tudo isso e avaliando essa questão social que o nosso país está, essa questão de desemprego, às vezes a paciente tem um convênio. Você percebe isso na prática mesmo? Isso tem acontecido, né? Sem dúvida. Tem tratamento clínico para ele ou não? Não tem. O pólipo é igual à cirurgia. Doutor, agora, pra gente finalizar, caminhar pro fim do nosso bate-papo, eu tô imaginando aqui uma paciente mais velha, dos seus 60, acima dos 60 anos. Hoje a gente sabe que a gente vive tanto, falar que 60 anos é mais velha, né? Fica até estranho. Mas uma paciente que já esteja idosa, aí foi diagnosticado ali o tumor. É necessário operar ou a gente pode ir simplesmente acompanhando? Isso vai depender, é individual essa decisão ou sempre tem que retirar? Olha, Jaqueline, aí eu sou um pouco mais agressivo no sentido de indicar cirurgia para as pacientes mais velhas, porque aumenta um pouquinho mais a chance de ser alguma alteração neoplásica. Ah, interessante. Então é mais importante ainda, na verdade. Sim, sem dúvida. Lembrando que é uma cirurgia tranquila, como você falou, não é nada... Tranquilo. Sempre, a gente sabe, quando a gente fala de anestesia, sempre tem o risco de uma cirurgia, que é o risco mínimo. Inerente, né? Não tem o que fazer, mas então vale sim a pena fazer a cirurgia. Sempre operar. Doutor, muito obrigada, viu? Foi um prazer tê-la aqui. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 11 2283 3907 e o Facebook, que é Rogério Alves Gomes. Mais uma vez obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom, eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta, hein?